Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer um contato. Hoje nós vamos fazer um contato um pouquinho diferente, né? Mas eu vou corrigir com vocês a prova e falar um pouquinho do portfólio, tá bom? Bom, na questão número 1, tá assim: assinale a alternativa incorreta sobre o estudo da história nos ajuda a... letra A, conhecer melhor os outros povos. Sim, né? Porque é a história que faz a gente conhecer uma outra sociedade, conhecer a cultura dos outros povos, né? A letra B, entender as mudanças e as permanências. Sim, a história está sempre mudando. A história não é permanente. A cada dia a história muda. Saber que o futuro será igual ao presente? Será? Será que o futuro vai ser a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje? Letra D, aprender a conviver com as diferenças. Será que está incorreto isso? Aprender a conviver com as diferenças? A gente está sempre, né, convivendo com coisas diferentes, então a gente tem que aprender a viver com essa diferença. Conseguir ser mais tolerante. A gente está sempre tendo que aprender a ser mais tolerante. Seja com o papai, seja com a mamãe, seja com o professor, seja com o coleguinha, seja com a vovó. A gente tem que ser sempre tolerante. Então, dessas 5 questões, a única que está errada é a letra C. Saber que o futuro será igual ao presente. Jamais. O futuro nunca vai ser igual ao presente, né? Já que a história está sempre mudando. O número 2. Assinale a frase incorreta sobre a história. A frase incorreta sobre a história é a letra A, que fala: a história é uma ciência exata que chega à verdade, às verdades, né, definitivas. Como? Se a história está sempre mudando, ela não é a mesma, então ela não é uma verdade definitiva, né? Hoje a gente pode ter uma visão e amanhã descobrir que aquela visão que a gente tinha hoje não está correta. Então, a história não é como a matemática, que 2 e 2 são 4 e acabou. A história, ela está sempre mudando e ela não é definitiva. Então, a opção incorreta é a letra A. Número 3. Marque um X na alternativa que apresenta o calendário usado no Brasil. Bom, o calendário usado no Brasil é o gregoriano. Inicia-se no nascimento de Cristo. Nós vimos isso em sala de aula, na linha do tempo que eu fiz. E a linha do tempo, ela começa sempre no ano 0. O ano 0 é o ano do nascimento de Jesus. Então, o nosso calendário, ele começa dali para frente. Deixa eu ver aqui. O número 4. Tradicionalmente, a história da humanidade é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. É a letra A, a opção correta, né? Que a humanidade é dividida em pré-história, idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esse ano, vocês estão vendo na escola a pré-história, que é o iniciozinho dessa divisão. Aí vocês vão ver também, mais lá pro finalzinho, né? A Idade Antiga, a Idade Média, vocês vão ver ano que vem. Depois é a Idade Moderna e a Idade Contemporânea.
O número 5 tá assim. Assinale a alternativa correta. Só que não é correta, gente. Houve um erro na hora de digitar. Assinale a alternativa incorreta. Porque se a gente for verificar, todas as opções são corretas. Então, quem não marcou a opção incorreta, mesmo que tenha marcado outra letra, eu dei a pontuação. Como foi um erro de digitação, eu dei a pontuação para vocês, tá? No número 5, a opção que vocês teriam que marcar também é a letra A, que a pré-história, né, assinale a alternativa, no caso, incorreta sobre a pré-história. Ela não é só dividida em paleolítico e neolítico. Ela é dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, essa seria a incorreta. O número 6 tá assim. Segundo a Constituição, o patrimônio cultural brasileiro é composto de bens culturais de ordem material e imaterial. Cite 2 exemplos de patrimônios materiais e 2 exemplos de patrimônios imateriais. Bom, patrimônio materiais. Nós temos monumentos, prédios, artefatos, tipo vasos, vestimentas. Isso são patrimônios materiais. E patrimônios imateriais. A música, o folclore, a moda, a culinária. Isso são patrimônios imateriais. A maior parte dos alunos acertaram essa questão de cheio. O número 7 está falando, os cuidados de preservação desses 2 tipos de bens são iguais, ou seja, do patrimônio material e imateriais. Não, eles não são iguais. Muita gente acabou errando essa questão porque botou sim. E não é igual, gente. Quando você preserva um monumento, você preserva do quê? Da chuva, da depredação. Então, você pinta, você bota grade. Então, é um outro tipo de preservação. Quando você preserva algo pequeno, você tem que ter cuidado ao manuseá-lo. Então, um exemplo. Se você for na Biblioteca Nacional e pedir para ver um livro, você não consegue ver o livro com as mãos sem ser com luvas. Por quê? Por causa do nosso suor, né? A poeira também das mãos, né? Ele danifica o produto. Então, a gente não consegue, é um tipo de cuidado de preservar aquele bem. Então, não só, se você for no museu, você não pode tocar em nada para não danificar aquele objeto. Por exemplo, muitos museus proíbem que tire foto com flash. Por quê? Proíbe que tire foto com flash. Por quê? Porque a luz do flash danifica aqueles objetos. Então, não são iguais. O número 8 está assim. Descreva as 2 principais teorias que procuram explicar o surgimento do ser humano. Bom, as 2 teorias que explicam um pouco sobre o surgimento do ser humano é o criacionismo e evolucionismo. Criacionismo, que nós fomos criados por Deus, né? E o evolucionismo baseia-se na teoria de Darwin, um cientista inglês, e que segundo a qual os seres vivos estão em constante transformações, ou seja, a gente vai se adaptando ao meio em que nós vivemos. Então a gente está sempre em mudança, né? Por exemplo, os animais da era do gelo, muitos morreram porque não se adaptaram. Outros
tiveram que se adaptar àquela mudança climática. Ah, mas professora, foi assim de uma hora para outra? Não, gente. Isso levaram muitos e muitos anos para que os animais forem se adaptando à condição climática, as outras mudanças que tiveram ao longo desses anos. Então, a gente está sempre, sempre, sempre em mudança. Então, o criacionismo, ele fala, o evolucionismo, ele fala isso, que nós estamos sempre nos adaptando ao meio em que nós vivemos. Então, são essas duas teorias. Criacionismo, criado por Deus, evolucionismo, teoria do cientista inglês Darwin, de que nós estamos em constantes mudanças. O número... Peraí, gente, deixa eu ver aqui que travou. Peraí. O número 8 é 8... Não, 9. O que significa dizer que a África é o berço da humanidade? Bom, a ideia de berço nos dá a noção de nascimento. A África ganhou esse apelido por ter sido o continente em que foram encontrados os fósseis mais antigos da humanidade. Então, é por isso que é chamado de berço da humanidade, porque lá foram encontrados os fósseis mais antigos, ou seja, a ossada mais antiga do ser humano. O número 10 está assim: de que forma os cientistas puderam chegar a essa conclusão? Através de vestígios, gente. Por onde o ser humano passa, ele deixa vestígio. Por onde nós passamos, nós deixamos vestígios. Então, através dos vestígios. No caso, no número 10, nos fósseis encontrados pelos cientistas próximos às fontes de água. Havia vestígio de carcaças de peixes e moluscos, assim como instrumentos de caça. Por isso que os cientistas chegam a essas conclusões, pelos fósseis e vestígios que são deixados por nós, seres humanos. Bom, o teste vai ser disponibilizado na página da escola. Então, se vocês não conseguirem pegar, né, porque a gente falando é muito, muito corrido, vai estar disponibilizado a correção na página da escola, tá? O portfólio. Bom, teve muita gente confundindo um pouquinho na hora de montar o portfólio, mas eu garanto para vocês que os alunos não serão prejudicados. Vocês, alunos, não serão prejudicados, tá? Eu sei que eu entendo a dificuldade, né, de montar, é a primeira vez que vocês estão fazendo isso. É a primeira vez que acho que a maior parte da população está vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Eu, pelo menos, nunca vivi nada parecido do que nós estamos vivendo hoje. Então, o portfólio, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai ajeitando, né? Então, o que seria o portfólio? A foto das páginas do livro, desses exercícios, dos exercícios que nós começamos a fazer desde o início desse isolamento social. As 2 últimas semanas de março, eu passei exercício no caderno. Então, seria a a foto daqueles exercícios do caderno, as fotos das páginas de exercícios do livro, que eu venho passando toda semana, e o resumo de cada videoaula, um resumo pequeno do que vocês entenderam de cada videoaula. Isso seria a montagem do portfólio. Alguns me mandaram desse jeitinho, outros mandaram de outra forma, mas todos vocês vão ganhar nota, não serão prejudicados, vão ter a nota de vocês. Foi uma adaptação, né? Aí, ó, uma mudança,
né? Todo mundo está tendo que se adaptar a essa mudança que está ocorrendo na vida de todo mundo. Olha aí a história. Então, era só para comentar um pouquinho do portfólio em relação à montagem. Mas teve uns que botaram certinhos, outros botaram de maneira diferente, mas também tá certo e ganhou a pontuação, tá bom? Do mais, a semana que vem nós vamos voltar àquela videoaula, conteúdo novo, tá bom? E vamos esperar para ver como que vai ficar daqui para frente. Vamos esperar a mudança, né? Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Estou morrendo de saudade. Estou doida para voltar às aulas presenciais, né? Porque é diferente, que a gente pode conversar, a gente pode debater, cada um dá a sua opinião, né? Se torna uma coisa assim mais dinâmica e mais alegre. Então, mas breve, tudo voltará ao normal, tá bom? Um beijo.